Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal que fala de liberdades, em especial liberdade de expressão e propriedade intelectual. Meu nome é Luciana Chinês, eu sou advogada, especialista em propriedade intelectual e hoje o vídeo é sobre intimidade. Bom, o que isso tem a ver com liberdade de expressão, liberdades e por aí vai? Isso daí nós vamos discutir daqui a pouquinho. Antes de tudo isso, eu preciso agradecer quem está me dando uma força, quem está curtindo, compartilhando, mas antes eu preciso pedir que, se você é novo no canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho para receber as notificações desse canal, que você curta, compartilhe, comente se você concorda, se você não concorda, se acha um absurdo ou não. Isso tudo é muito importante, não só para o debate, mas para fazer o canal crescer e eu produzir mais vídeo. A primeira pessoa que eu queria comentar é sobre a Luísa Posse. Luísa Posse fez um vídeo em que ela faz citações bíblicas, pede a soltura do ex-presidente e a ideia era inspirar outras pessoas. Maria Gadu foi nos comentários e fez uma interação em que ela diz em algum momento que o período do namoro delas foi um erro. Ora, em 2010 houve uma série de boatos a respeito da orientação sexual da Luísa. Ela disse que riu desses comentários e desses boatos e deixou a vida levar. Mas em 2016 ela fez uma matéria para uma revista, ela deu uma entrevista em que ela conta que ela sofreu prejuízos em função desses boatos e negou oficialmente a condição dela de homoafetiva. Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer o seguinte: a Luísa tem todo o direito de ser quem e o que ela quiser ser. Tá? Parece que recentemente ela se tornou cristã, mudou sua orientação política, isso é um direito que ela tem, ninguém pode dizer nada a respeito disso. E assim, eu justifico isso com uma pergunta: quem é você hoje? Você é igual a quem você era há 10, 15, 20, 40 anos atrás? Há 5 anos? Eu só posso falar de mim, eu não sou. As pessoas que convivem diretamente comigo também não são iguais. Elas foram mudando, tem horas que elas estão melhores, tem horas que elas estão piores, assim como eu também. Mas a gente é um reflexo daquilo que a gente está vivendo. E a Luísa está no momento dela e tem o direito de viver segundo aquilo que sua cabeça diz. Em segundo lugar, a gente não sabe se o que a Gadu falou é verdade ou não, tá? Se ela mentiu, ela teria mentido talvez por vingança, em razão da orientação política da Luísa, e isso... Ai, gente, isso é tão ruim, é tão inaceitável, sabe? Porque, assim, ideias a gente tem para elas serem mudadas, contestadas, e as ideias, elas estão aí para serem colocadas à prova, né? E aí a gente vai mudando. E se a Gadu fez isso e isso não corresponde à verdade, ela desceu num nível absurdo, né? Do outro lado, se ela falou a verdade, ela expôs a intimidade da Luísa. Ela violou a confiança da Luísa. E fez isso por razões que não se justificam, sabe? A orientação política de alguém não justifica uma inconfidência. E eu vou falar essa palavra porque essa palavra é muito forte. O inconfidente é o contrário do confidente. O confidente é aquele que você revela seu segredo, o inconfidente é aquele que revela o seu segredo. Então, quando eu falar fulano é meu confidente, é para quem eu conto os meus segredos. Agora, o inconfidente é aquele que revelou aquilo que eu confiei para ele.
Então, assim, a orientação política, ela não justifica de maneira nenhuma uma inconfidência. A impressão que ficou para mim desse caso é que a intenção da Maria Gadu era de prejudicar a Luísa. E ela sabia que a Luísa já tinha sido prejudicada no passado por causa disso, financeiramente e pessoalmente. Ela sabia que a Luísa tinha família, filho, marido. E sabe, as crianças estão na escola e essas notícias correm e as crianças podem ser prejudicadas com isso. E por quê? Porque ela não concorda com a opinião política da Luísa? Não faz nem sentido. E como ela se tornou cristã recentemente, ela imagino eu, tá? Que quando isso viesse a público, ela seria confrontada pelos seus pares da igreja pela incongruência do que ela era e do que ela é. Bom, se alguém fizer isso com ela na igreja, está na hora dela sair da igreja, para começo de conversa. Mas a maldade que existe por trás de, se for isso que eu estou pensando, é um negócio muito cruel. E assim, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar na ingenuidade da Gadu ao fazer isso. Por quê? Porque ela entende perfeitamente o poder das redes sociais. Ela tá nas redes sociais, ela frequenta e ela sabe o impacto das coisas. Ela não é inocente. E tudo isso que eu tô falando parece meio bobo, mas não é tão bobo assim. Porque todo mundo tem 3 esferas, né? Os alemães têm 4, o resto do mundo tem 3. Tem a esfera pública, a esfera privada, a esfera íntima. O alemão diz que tem a esfera do segredo, né? A esfera pública é a rua, né? É a internet, é aquilo. Eu tô, nesse momento, falando com você numa esfera pública, né? E tudo aquilo que eu fizer aqui é objeto de julgamento, né? Porque tá todo mundo vendo. Eu não posso impedir que alguém me veja do mesmo jeito que eu não posso impedir de alguém me encontrar na rua ou eu encontrar com alguém na rua. Isso não existe, exceto no caso das medidas protetivas, né? Todo mundo sabe, todo mundo comenta na esfera pública. E aí a gente tem a esfera privada, que é a casa da gente. São os lugares que a gente convida as pessoas para entrar. Então, por exemplo, na minha casa só entra as pessoas que são do meu afeto ou que precisam fazer alguma coisa, ou enfim, mas existe um limite aí. As pessoas não devem comentar aquilo que elas viram dentro da minha esfera privada. Não está escrito em lugar nenhum, mas é muito importante que as pessoas tenham essa noção de que a esfera privada é um espaço não compartilhado ao público, né? Então os comentários são restritos. A gente tem a esfera íntima. E eu poderia dizer que a esfera íntima é o quarto, é o banheiro, é o lugar onde a gente revela a nossa intimidade. Então, assim, aquilo que é feito entre 4 paredes, como se diz, não deve ser revelado de maneira nenhuma, porque eu estou revelando a intimidade de alguém. E não é porque você está no privado que você goza de intimidade. Vou dar um exemplo. Se meu sogro fosse vivo e morasse comigo, ele compartilharia da minha privacidade, mas ele não invadiria meu quarto, né? Ele não entraria no banheiro enquanto eu estou usando o banheiro e vice-versa. Por quê? Porque ele estaria invadindo a minha privacidade, o meu lugar pessoal, e isso não é aceitável, ok? Nem todo mundo que vive na nossa privacidade tem acesso à nossa intimidade. E o alemão fala do segredo, da esfera do segredo, que é aquela coisa que a gente não conta nem mesmo
para pessoas que dividem intimidade, que são os nossos confidentes, são pessoas que guardam os nossos segredos. Eu moro do lado de uma igreja e tem um sino que bate. E agora ele está dizendo que está perto de 3 horas da tarde. Então, pode ser que tenha morrido alguém também. Pela quantidade de batidas a gente vai saber. Mas, enfim, vocês me desculpem. Eu espero que o sino não atrapalhe. E da esfera íntima a gente não fala nada, certo? Acabou. É aquilo que a gente chama de segredo de alcova, é segredo de quarto, a gente não comenta, né? A gente não fala para ninguém. E foi isso que a Maria Gadu fez. Pessoas públicas têm a esfera pública hiperexibida, a esfera privada algumas vezes exibida, mas a esfera íntima é preservada. No caso da Luísa, ela é uma pessoa pública, ela se exibe nos palcos, então todo mundo vê o trabalho dela, enfim, ela tem uma hiperexposição pública, ela às vezes revela pedaços da vida privada dela, né? Ela compartilha alguns trechos dessa vida dela, da casa dela, do marido, dos filhos, enfim. Mas a esfera íntima dela, essa é privada. Eu não me lembro dela ter falado disso abertamente. Mas, de qualquer maneira, ela teve a esfera íntima dela violada, porque ela já tinha negado isso. Então, a gente não sabe se é mentira ou se é uma verdade, mas, de qualquer maneira, é horrível o que aconteceu com ela, né? E isso nos leva para um segundo caso. E depois eu vou falar sobre o que incide, o que não incide. É de hora, 3 horas. Ai, meu Deus. A Alemanha tem uma coisa bem interessante, né? Aqui... o silêncio é uma coisa muito importante, né? Então, se valoriza muito de domingo, feriado, ninguém pode fazer barulho, ligar a máquina, não sei o quê, papapá. Mas a igreja, ela pode tocar o sino dela 200 zilhões de vezes a hora que ela quiser. Isso é enlouquecedor. Vamos voltar. Calvo do Campari. Isso daí abalou. Domingo Espetacular, a moça foi lá, falou o que aconteceu com ela, enfim. Eles namoravam, tiveram uma briga e foram parar na delegacia. E ela o denunciou, ele foi preso por violência doméstica, agressão, e parece que teve uma tentativa de estupro. Eu não tenho certeza porque eu já li tudo. Eu ouvi ela falando tentativa de estupro no G1 ou no UOL, não sei. Eu li que era... eu acho que foi no G1. Eu li que o processo era sobre violência doméstica e agressão e que ela tinha sido orientada para fazer a representação em 6 meses. Aí eu já falei, parou, né? Não, tem coisa errada nessa história, porque violência doméstica, você não precisa representar ninguém, é ação incondicionada, ou seja, quem vai representar é o Ministério Público, não faz nem sentido uma coisa dessa. Mas, enfim, como a gente não tem detalhes, eu só tô levantando a bandeira de alerta porque tem alguma coisa estranha nessa história. Ele foi solto na audiência de custódia, desde que com compromisso de cumprir medida protetiva. Tem uma série de coisas que ele não pode fazer, se aproximar, rede social, enfim. A moça, quando fez o vídeo pro Domingo Espetacular, ela disse que ele exigiu sexo, que ele tentou violentá-la. E, antes de continuar, eu vou dizer, não é não, tá?
Não interessa, ela não, acabou, mudou, parou tudo. Não tem conversa, não é não. Na Espanha, eles não usam essa expressão. Eles dizem sim é sim, qualquer outra coisa é não. Então, é um jeito de ver as coisas. Eu gosto mais disso, porque quando você fala sim, você está afirmando e não pode significar qualquer outra coisa. Então, eu gosto, mas tudo bem. E ele bateu nela, ela mostrou os hematomas, tem foto dela toda machucada, enfim. E ele veio a público, se pronunciou, e aí ele tá com o rosto todo arranhado, todo machucado. Ele alegou que tinha bebido, né? E, ai gente, que preguiça. Sério, que preguiça. O cara falou, ai, eu tava bêbado, eu tenho problema com bebida. E escuta, você caiu num barril e entrou em coma alcoólica? Foi isso que aconteceu com você? Porque se não foi isso, queridão, não use a bebida como desculpa para os absurdos que você fez. Assim, de verdade. Tenha hombridade e diga, eu fiz. Né? Eu estava alterado sim, mas eu tinha consciência do que eu estava fazendo, e não põe a culpa na bebida. Aí ele vem e diz que eles namoravam, que ela mandava mensagens picantes para ele, muitas por dia, que eles tinham conversa sobre casamento e filhos, mas que tinha um outro lado. Diz que a moça era ativa, gostava de coisas um pouco mais selvagens, e que tudo isso era muito mais do que ele, né? Que ela procurava. E assim, essa fala vai dando uma angústia, porque assim, é uma desqualificação da moça por gostar de sexo, né? Quando ele fala que ela gostava de uma coisa mais violenta, mais selvagem, é uma desqualificação pela preferência. Eu não sei se eu não sei se isso é verdade, mas e aí a gente volta por causa da Maria Gadu. Se for mentira o que ele está falando, ele está inventando uma desculpa para justificar a atitude dele. Se ele está mentindo, ele está desqualificando a moça, tentando, né? Pelo tipo de experiência. Então, assim, ela quer casar, quer ter filhos, mas ela gosta de uma coisa, uma pegada mais dura. Queridão, coisa feia, né? Coisa feia de se fazer, tá? Porque você tava lá junto com ela. Então, ó, tranca o seu bico. Se você tem alguma coisa para reclamar disso, você devia ter deixado ela. Agora, se você usa isso para justificar aquilo que você fez, me desculpa, você é só um canalha covarde, tá? Que mais que ele falou? Deixa eu ver aqui. Eu tenho cola, né? Porque é muita fofoca. Então ele tentou minimizar a atitude dele pelo efeito do álcool, ele tentou minimizar a atitude dele porque ela gosta de práticas heterodoxas, com um pouco mais de violência, não sei o quê. Aí ele diz que os discursos dele nunca tiveram nada a ver com violência, que ele alegou ter ajudado muita gente, afirmou que, sabe, violência tá fora do escopo dele, que ele falava de masculinidade, não de violência. Bom, enfim, além de toda a violência cometida e assumida, porque ele não negou isso, e não dá para negar, porque tem marca, né? Também tem um áudio revelador, né? Dizendo que ela tinha que fazer o que ele queria, não sei o quê. Quando ele fala uma coisa dessa, ele viola a esfera íntima dela, né? Sendo verdade ou não,
Ele alegou essas práticas heterodoxas e não... Veja, ele alegou, mas ele não revelou, né? Ele só falou. Então a gente não sabe se é verdade ou não. E aí ele tenta se defender, desmoralizando a vítima. E, de verdade, eu até tenho que sentar direito porque tá difícil. Isso que ele tá fazendo é torpe, tá? É torpe porque não serve para nada, é ineficaz. Ele não é o primeiro a fazer isso, né? Daqui a pouco ele vai falar que é um crime passional, é violenta emoção, ele vai dizer que, enfim, é ineficaz. Hoje em dia, perante o tribunal, isso não tem valor nenhum. Mas ele consegue piorar porque ele revitimiza a vítima, né? Ele baseia o argumento dele na humilhação, no constrangimento, na ridicularização da vítima. Eu espero, honestamente, que o MP leve isso em consideração, porque isso é inaceitável. O que se sabe é que o MP pediu a reabertura de um outro processo que estava suspenso. Era um processo de ameaça e violência psicológica que tinha como vítima a Lívia Lagato e a Bruna Volpi. Esse processo estava suspenso porque ele fez um acordo com o MP de suspensão enquanto ele não cometesse mais crimes de qualquer espécie. Se ele não cometesse, esse processo ia ser arquivado e tudo bem. Acontece que com esse fato agora dessa moça, ele violou esse acordo que ele fez e esse processo volta ativo. Então ele não tem um processo, ele tem 2 processos. Bom, vamos falar daquilo que acontece no mundo jurídico para vocês entenderem melhor. Revelar dados íntimos é socialmente inaceitável e moralmente é um negócio abjeto, né? Mas tem acontecido com uma certa frequência. A Constituição, ela diz que essa violação, ela é indenizável, tá? A violação à intimidade é um valor constitucional, tá no artigo 5º, ou seja, uma cláusula pétrea. Você não pode violar a intimidade das pessoas e isso fica sujeito à indenização. Mas isso daí também pode ter um aspecto delituoso, pode caracterizar a violência psicológica. Na violência psicológica, dentre outras coisas, mas no tocante a essa parte de intimidade, a ideia é humilhar o outro, constranger, ridicularizar. No caso do Calvo do Campari, depois dele ter cometido o crime, ter sido preso, não sei o que, ele ainda resolve humilhar, constranger, ridicularizar. No caso da Luísa Posse, quando o comentário sobe, a ideia é humilhar, no sentido de dizer, olha como você é contraditória, você fazia uma coisa e agora você faz outra. É constranger perante os outros, é ridicularizar a posição dela. Eu espero que o Ministério Público seja sensível a esse tipo de coisa, principalmente no tocante à intimidade de alguém. E mais do que isso daí revela o caráter de quem revela. Enquanto a gente não fizer nada como sociedade, qualquer um pode ser vítima, né? A gente não pode aceitar mais a violação da intimidade alheia. Não me interessa com quem a Luísa dormiu, não me interessa o que a moça gosta de fazer no quarto dela, na alcova dela. De verdade, eu não tenho o menor interesse com relação a isso. E enquanto a gente ficar fofocando, que nem a dona Candinha, sobre a vida íntima dos outros, qualquer um pode ser vítima, entendeu? A sua filha, a sua prima, a sua mãe, a sua irmã, a sua namorada, a sua mulher, todo mundo pode ser vítima desse tipo de coisa. O seu filho também, tá? O seu filho, seu marido, seu irmão, seu tio, seu primo, todo mundo pode ser vítima.
seja essa pessoa pública ou não. E isso pode ter um impacto na vida social, na vida privada, na carreira, na psique da pessoa, na vida financeira, enfim. A pessoa pode perder o emprego por causa disso, gente, pelo amor de Deus. A pessoa pode passar fome por causa disso. Que isso? Isso dá uma maluquice falar da vida íntima dos outros. Cada um cuida do seu. E parar de ficar julgando o que as pessoas fazem. É inadmissível uma coisa dessa, sabe? Porque isso daí se refere só aos envolvidos e a mais ninguém. Quem faz isso fala sobre o seu caráter, não fala sobre a vida do outro, não. Pra mim, eu não sei se a Luísa fez, eu não sei o que a moça gosta, eu não sei. A única coisa que eu tenho absoluta certeza é que isso não é da minha conta, mas chegou no meu ouvido. E isso me revolta, sabe? Porque tá todo mundo achando lindo falar da intimidade dos outros e não é bonito. É falta de educação no mínimo e é crime no máximo. Então a gente tem que começar a se tocar do que está acontecendo. É inadmissível fazer um negócio desse. Não é porque a pessoa é famosa, não interessa. Isso não interessa para ninguém. E a gente tem que meter a boca toda vez que a gente vê alguém fazer uma inconfidência. A gente tem que se botar contra, porque hoje foi a Luísa, foi essa moça. Amanhã pode ser qualquer um. Então a gente tem que ficar ligado do movimento e entender que esse tipo de violência é por vingança, tá? Nos dois casos. O que levou a essa vingança são caminhos diferentes, mas no final é sobre isso, sabe? Enquanto a gente não parar de colocar as pessoas nessa condição, é muito ruim. É lógico que a maior parte das vítimas são as mulheres, porque elas são muito mais julgadas. Mas os homens também passam por isso, né? Detalhes íntimos de um homem é destruidor. A gente sabe disso. Então, assim, não importa se você é homem ou mulher, importa que esse assunto só diz respeito aos envolvidos e a mais ninguém. Eu vou ficando por aqui, agradeço desde já você ter me acompanhado, espero que você deixe o que você pensa sobre isso aqui nos comentários, tá? E que você se posicione. Não seja omisso quando você vira um negócio desse. Não deixe a vítima ser revitimizada, seja homem, seja mulher, tanto faz. Não aceite mais essa violação de intimidade. Beijo, até o próximo vídeo.